Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de espelhos esféricos. Olha só, um espelho plano está colocado na frente de um espelho côncavo perpendicularmente ao eixo principal. Uma fonte luminosa A, centrada no eixo principal entre os dois espelhos, emite raios que se refletem sucessivamente sobre ambos e formam, sobre a própria fonte, uma imagem real da mesma. O raio de curvatura do espelho é de 40 centímetros, a distância do centro da fonte até o centro do espelho esférico é de 30 centímetros. A distância Dzinho do espelho plano até o centro do espelho côncavo é, então olha só, meninos, perceba que ele fala sempre o centro do espelho côncavo e não o centro da curvatura do espelho côncavo para nós, né? Então perceba que essa distância Dzinho é do espelho até o centro desse espelho. Em nenhum momento ele fala do centro de curvatura desse espelho. Mas olha que bacana. Ele falou que a imagem final formada sobre a própria fonte, né, sobre o próprio objeto, é uma imagem real da mesma, né, do objeto real. Então olha que bacana. Nós sabemos que a nossa fonte A está nesta posição aqui. O que está acontecendo é isso daqui, ó. Saem raios de luz da nossa fonte. Esses raios vão bater no nosso espelho esférico, sofrer reflexão e formar uma imagem, né? Os raios refletidos, ó, eles vão formar uma imagem desse objeto. Só que temos um problema. Percebam que antes desses raios se cruzarem, o que está acontecendo muito provavelmente é isso, tá? Aí nós vamos provar matematicamente depois. Mas antes desses raios se cruzarem, esses raios são interceptados pelo nosso espelho plano, ó. Então, na verdade, o que está ocorrendo é que esses raios eles vão refletir no espelho côncavo. E aí eles vão trombar no espelho plano antes de se cruzarem para formar a nossa imagem, sofrendo uma nova reflexão. E aí essa nova reflexão faz com que esses raios se cruzem exatamente aonde está a nossa fonte A, formando a imagem dessa fonte real, obviamente invertida. Então aqui a gente teria a nossa fonte invertida, tá? Essa seria a imagem formada para nós. Bom, o bacana é a gente observar o seguinte: a imagem gerada pelo espelho côncavo é uma imagem real. Por quê? Porque os raios saem e eles vão, teoricamente, saindo do espelho côncavo, eles vão se cruzar. O problema é que no meio do caminho, esses raios estão chegando no espelho plano, formando um objeto para nós. Então aqui, aonde eles se cruzam, é o chamado objeto. Só que é um objeto que não existe, formado por linha tracejada ou pontilhada. Portanto, seria um objeto virtual. E no espelho plano, nós sabemos que a imagem formada, ela é sempre de natureza oposta ao objeto, né? Como o objeto é um objeto virtual, os raios que saem para formar a imagem, saem para formar uma imagem chamada imagem real. Bom, o que ele quer que a gente calcule é o Dzinho. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é calcular a distância que a imagem vai se formar em relação ao nosso espelho côncavo. Então aqui, ó, essa distância toda é aquilo que nós podemos chamar de P', certo? E para achar esse P', nós podemos usar a equação de Gauss. A distância focal é o produto de P e P' pela soma de P e P' para nós. Essa distância focal, nós sabemos que é metade do raio de curvatura, né? Então, como o raio de curvatura vale 40, a gente sabe que a distância focal vale 20. A nossa fonte, ela está a uma distância de 30 centímetros do vértice do espelho, né? Então, o P, nós sabemos que vale 30 centímetros, vezes o P', que é o que eu quero, dividido, novamente, P, que nós sabemos que vale 30 centímetros, mais o P', que é o que nós queremos. Perceba que aqui dá para simplificar, ó, dividir por 10 os dois lados, né? Aí esse trambolho todo aqui, ó, nós vamos passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 2 vezes 30 mais P', tudo isso igual a 3 vezes o P'. Fazendo distributivo aqui, ó, 2 vezes 30 dá 60, mais 2 vezes P', tudo isso igual a 3 P'. Esse 2 P' positivo passa para o outro lado negativo, 3 P' menos 2 P', sobra P' igual a 60 centímetros. Então, pronto. Nós acabamos de descobrir
que essa distância total aqui, ó, ela vale 60 centímetros. Que essa imagem em relação ao espelho côncavo, que acaba funcionando como objeto para o espelho plano, e nesse caso um objeto virtual, está a 60 centímetros do espelho. Agora, olha que bacana. Se a gente pensar no espelho plano, a gente precisaria lembrar que a distância que o objeto está do espelho é exatamente igual à distância que a imagem se forma do mesmo espelho, né? Então, se eu falar que a distância do objeto até o espelho é x, não importa se ele é virtual ou real, a distância da imagem, de natureza oposta a ele, também vale x. E nós também sabemos aqui, ó, que a distância a imagem está bem na fonte, né? A distância dessa fonte até o nosso espelho vale 30 centímetros. Então, se a gente somar tudo isso daqui, ó, nós sabemos que tudo isso daqui vale 60 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, o 30 centímetros. Mais x e mais x tem que ser igual aos 60 centímetros. Então, x mais x dá um total de 2x. Esse 30 positivo passa para negativo. 60 menos 30 dá 30. A gente descobre que o x, ele vale 15 centímetros. Bom, para nós, senhores, a distância Dzinho, que é o que o exercício está perguntando realmente para nós, essa distância Dzinho equivale a esse 30 centímetros mais uma medida x. Ou seja, a gente pode falar que o Dzinho é 30 mais 15, que dá um total, portanto, de 45 centímetros. O que dá para nós aí a alternativa D de dado. Fechou, senhores? Percebo que é uma questão muito mais de geometria, né? Do que propriamente a física aí para a gente analisar. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.